Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, muito obrigado pela audiência no YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperte o botão inscrever-se para fazer parte da turma de bota, fivela e chapéu. Veja o que vem pela frente no trecho agora, damas e cavaleiros, ladies and gentlemen. Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, estamos a caminho de Nova Granada, BR-153, Brasil, Zil, Varonil, e o piloto é esse aqui. O senhor queira se apresentar por fineza? Sou Gerson, aqui quem fala é Paulo Garcia, um amante do rodeio. Perfeitamente. Quanto tempo faz que você não monta num touro? Sou Gerson, já tem 13 anos. Não dá pra falar 12 mais 1 ou 14 menos 1? Nossa, realmente, aí esse número 13 é cabuloso, 12 mais 1, o senhor tem razão. Uma camisa dessa cor ainda? Meu Deus do céu. Aí o senhor lembrou do que não presta, hein? Não é fácil não, hein? Ô Garcia, esse encontro de lendas que a gente tá indo, você é uma dessas lendas. Qual foi o touro de nome nacional que no teu período que você era cowboy de rodeio, que você montou, que você lembra, ele te derrubou? E depois, qual o outro nome que você parou e o touro se tornou lenda também? Sou Gerson, o boi mais difícil que eu montei foi o paraquedas do Beto Junqueira antes de ser do Flávio. Eu montei nele na cidade de Frutal. Flávio Junqueira. Não é brinquedo, um animal extremamente difícil. Não é brinquedo não. E um boi que foi de Aparecida de Minas, que derrubou o Purguinha na final da Granada. Treinei ele Deus de bezerro. E num confronto eu consegui um dia parar nele, um animal extremamente pulador, que cortava a roda para os dois lados dentro de 8 segundos, rodava na boca. Ele foi um boi que deu vários títulos de campeão dentro de Frutal, e era um boi difícil. Correto. Tem muita conversa a respeito de genética, de velocidade, de agressividade, de intensidade dos touros do período que você montou, principalmente no fim da década de 80, transição para a década de 90, com os touros de hoje. Você é um cara que também cria touros e já ajudou a fazer touros para o Paulo Emílio, por exemplo. O que tem de realidade nisso e o que tem de barulho nisso? Sr. Gerson, o senhor tocou num ponto muito legal, porque tem a vaca, que tem a genética, tem o cavalo, tem a linhagem do galo de briga, de tudo. Porém, eu concordo que tem a genética, é eficaz, mas agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O Oscar, que foi o touro que entrou para o Guinness Book, que deu 16 pulos em 8 segundos. Eu tive a oportunidade de ver o filme, ver ele pular várias vezes, ver o Donnie Gay montar nele, e até então, com toda essa genética, nenhum touro 40 anos após conseguiu igualar com o Oscar, que deu 16 pulos. Agora eu quero que explique, então, a genética é bom, mas como que ninguém igualou com esse boi de 40 anos atrás? É um questionamento importante de se dar uma cavucada e buscar respostas para isso. Mas como é que você compara hoje a genética dos touros, tanto aqueles desenvolvidos naturalmente, que a gente chama de touros mais rústicos de décadas passadas, quanto os de agora, que tem cruzamentos infinitos? Sr. Gerson, eu vou contar uma coisa pro senhor. Eu acredito sim, eu tô com 5 garrotes. E desses 5 garrotes eu tô com um que tá na 6ª geração. O Orlando Correia ganhou campeão no talento da WR. Eu busquei um gado, ele ganhou em 95. Em 96 eu peguei um gado na divisa, veio para minha propriedade e esse boi ficava lá. Ele gerou o Relique, que eu levei pro Barreto. O Relique gerou, que eu vendi para meu vizinho, a companhia Ligeirinho, gerou o F5. O F5 foi um fenômeno, ganhou fivela. O Leandro Leonardo lapidou o animal que eles adquiriram. O senhor sabe que eu estou falando, e todo mundo que é do rodeio lembra que é um boi extremamente pulador. E aí eu tive um
ficou um filho dele, que foi o Donzello. Aí ele chegou a dar até 86 pontos, não desenvolveu tão bem. Aí ficou uma filha dele para trás, e agora eu já estou com mexido, um garrote que vai fazer 2 anos e já nasceu um outro filho pela genética do lado da mãe. Você vê que faz de 95 para cá, tem 30 anos, e eu acredito sim, e revolucionou, porque hoje você olha lá atrás, muitos animais que davam nota, se fosse nos dias atuais, era tudo Hill Rider. E se não tivesse esse melhoramento que houve dentro do rodeio, tanto norte-americano quanto o rodeio brasileiro, não estava tendo jeito de rodeio, porque o quanto na década de 80 você contava nas duas mãos os 10 peão melhor aqui, que era o Milton, Vilmar e João Batista, e eu não vou citar nome. Hoje, o senhor sabe que tem 100 peão brasileiro nos rodeios americanos. A meninada evoluiu de uma forma que, se não tivesse acontecido esse melhoramento, não tinha jeito nem de ver rodeio, que ninguém ia cair de boi. Então, por isso foi bom. Todo mundo está aí buscando esse melhoramento para ter dado essa dinâmica no rodeio. Garcia, no período que você montou, você se espelhava em quem? Quem que era a sua inspiração? E quais eram os nomes que foram predominantes e foram considerados os maiores vencedores do período em que você montou nos touros? Olha, o cara que eu inspirava nele era o João Batista Nunes. Usava muito da força. Porém, estamos indo hoje aqui. Tá aqui o caboclo, ganhou muito prêmio, Nilson Vieira de Freitas. Nós fomos na Granada, no primeiro rodeio, em 84, onde eu conheci o Vilmar Felipe, o Tião Procópio. Nós vimos, inclusive o Nilson montou no Touro Tufão. Tinha o Garotinho, o Soberano, o Besorro. A primeira vez que eu conheci um lojamento, porém eu não vim montar. Eu gostava, mas a marrucada pesada, eu vim acompanhando ele, o finado Luiz Miranda e o Vilmar Felipe. Na década de 80, ele foi um divisor. Qualquer um espelhava nele pelo seu profissionalismo que ele tinha. Ele tinha uma técnica. Peraí, só um instante. O Tele Garcia também funciona aos domingos? Tá tocando aí, tá apitando. Esse Tele Garcia aí tinha que ter apitado numa outra hora, né? Então explica para os clientes aí que o 0800 do Tele Garcia hoje não funciona. Vamos ver. Olha o bicho aí, atende aí. Tele Garcia, bom dia. Não, tá bom. Ok. Deixa esse povo pra lá. Continua aí o raciocínio. É um aluguel de um pasto. Continua o raciocínio. Vilmar Felipe, um divisor de água, que incrível, como que se não tinha ninguém para espelhar, o Vilmar conseguiu dominar e desenvolver uma técnica que até hoje é eficaz. Poucos conseguiu pegar aquela técnica dele, tá? O Lucas Martins, que é aluno, o Denner Barbosa, que conseguiu, pode chegar nesse, que o professor foi o Vilmar. E a técnica dele, até nos dias atuais, eficaz como nunca. Uma técnica muito apurada de neutralizar o peso que está acima da linha da cintura para distribuir sobre a linha central do lombo do marruco. Você citou aí o Vilmar Felipe como uma referência, tricampeão de Fernandópolis, Americana, Rio Preto, campeão de Jaguariúna, bicampeão de Barretos, campeão de tantos grandes rodeios pelo Brasil. E você já teve comigo lá na final mundial em 2014. Você disse que pretende voltar. Então você viu um pouco do que é a América, um pouco do que é a extensão da cultura de rodeio, de western, de sertanejo, de country nos Estados Unidos, essa conexão com o Brasil. Você pode entender um pouco mais ainda. Ok, de lá para cá você acompanhou bem mais, por exemplo, a história dos mundiais. Quem que você destaca na atualidade que possa quebrar recordes ainda restando a serem quebrados
e definitivamente cravar o nome para a história dos mundiais de touro? O senhor sabe que o senhor gravou um vídeo comigo após o Leme ter obtido O primeiro campeonato. aquela nota recorde, e eu venho falando antes de acontecer. Então eu falei do Vilmar. Quando foi em 88, o Adriano apareceu, ganhou o carro lá no Prata, Espuriana Boiada, que foi um divisor de água, abriu o caminho para todos que lá estão, porque falava que o rodeio americano era uma coisa que estava muito superior e nós imaginava uma coisa. Até então o Adriano foi, desbravou e conseguiu se tornar o tricampeão. Aí veio o Adriano. Quando você achava que já o rodeio, Sogers, ele é infinito, é uma técnica infinita, não existe a perfeição. Aí quando, nós já viu de tudo. Quem que apareceu? José Vitor Leme. E eu falei pro senhor há mais de 2 anos atrás que se ele não machucasse, era o competidor que ia quebrar todos os recordes. E o que aconteceu? Já quebrou todos os recordes, é tricampeão em menos tempo do que os outros, gastou para ser tricampeão, o Silvano mais o Adriano. Em número de dólar, ele tá novo, tá caminhando para poder se tornar, ganhar o 4º título mundial e as notas acima de 90. Então, para mim, é igual eu falei também, o recorde mais difícil de ser igualado para mim é o do Guilherme. Parar em 600 e tantos boi, 635. Não é fácil, é um recorde mais difícil para qualquer um alcançar. E tem vários hoje, né? O Cássio está voltando a montar agora, depois de 2 intervenções. Primeiro o fêmur que ele quebrou, quando ele volta, danifica a mão. E para não seguir danificando a mão, ele teve que fazer uma cirurgia, porém, ele agora está montando com corda americana. Explicou para mim que é o único jeito de não machucar a mão igual vinha machucando muito. Ele fala que a corda brasileira machuca demais a mão. Qual é a diferença da alça, você que já montou em touro, para a corda brasileira com a corda americana? Sogers, foi uma coisa que aconteceu das melhor que, para mim, a inversão da corda americana. A corda brasileira, ela é muito melhor para você segurar. Ela, como se diz, a corda americana vai terminar a ponta do lado do minguim e a corda brasileira termina do lado do dedão. E ela é, quem que inventou, não sei quem que foi esse gênio, mas ela é bem melhor. Não sei como que não está todo mundo montando com a corda do lado do cabo, vamos dizer assim. A corda brasileira, ela é bem melhor. Ok. Vamos pegar o próximo Mundial, que vai começar exatamente essa semana. Você arrisca um palpite para quem seja o campeão da temporada e leve a fivela de 1 milhão? Eu vou no José Vitor Leme, mas porém tem um menino abusado que, se der bobeira, ele vai pôr a mão nessa taça. É o John Kramer. Aquele menino lá não adianta não. Ele é uma máquina de montar em boi também. Não pode, ali sabe o que faz. Aquele menino lá, ele é diferenciado. Ele está preparado para qualquer boi também. Tem um fato histórico que dificilmente vai ocorrer novamente, que é um único bull rider levar a tríplice fivela do ano, revelação do ano, campeão da temporada e campeão da final. Quem fez isso foi o Rafael José de Brito. E os de Brito têm o DNA de montar em touro no sangue, desde o pai, desde o tio, e veio o Rafael. O Rafael voltaria a montar na próxima temporada, porém não vai voltar mais. Ele inclusive quer gravar um programa para falar o motivo real pelo qual ele não vai voltar. Ele estava pronto para voltar fazendo temporada no México. Você acha que tão cedo um cowboy profissional de rodeio pode desbancar essa marca do Rafael? Sogers, a evolução é constante. Você vê que essa meninada tá evoluindo por demais.
E hoje, eu vou falar assim, o Cassinho veio aqui, topei no Frutal, bati um papo, que eu conhecia o pai, os tios, montei junto, me deu atenção, aí ele voltou no outro ano, ele tinha ido pro rodeio americano, aí eu falei com ele, falou, ó, São Paulo, eu tô com uma dificuldade, principalmente os boi que tá vindo na minha contramão. O que aconteceu? O rodeio de time, Guilherme Marques, que é uma pessoa que para mim é o melhor instrutor do mundo para passar a técnica. Pegou ele, pergunta para ele se eu tô falando alguma coisa de errado. O Guilherme lapidou ele e ajudou ele a apurar a técnica e dominar, tanto é que se consagrou campeão mundial. E se o Guilherme pegar um menino aleatoriamente, que tem um corpo definido, e quiser dentro de um ano, um Guilherme daquele faz um menino que tá aí na rua jogando bola, vira um atleta de montar em touro. Então pode ser quebrado, sim, o recorde dele igualado. Garcia, por que você acha que no Brasil houve uma diminuição na premiação para os boiadeiros, tanto de touro quanto de cavalo? Ô, Sr. Gerson, é muito bom falar com uma pessoa igual é o senhor hoje. Para mim, eu considero a pessoa que mais nos atualiza com as melhores informações do mundo, americano, do Brasil. E bater um papo com o senhor, eu fico lisonjeado, me sinto privilegiado e honrado de o senhor estar mais uma vez falando isso aí. Sr. Gerson, o senhor vê que no rodeio americano, nós foi lá, não tem show, é o rodeio, o povo ama. E tem muita gente que ama o rodeio. Aí, chovendo molhado, mas o senhor vê quantos carros, como é que não vai igualar com os carros do Rogério Ferreira? Não dá mais carro, aí. Um rodeio grande aí, o rodeio médio aí, eles vai dar 5 mil. Leva um cantor, dá 1 milhão, a mala de dinheiro. Aí, o rodeio brasileiro, que as comissões tenha a mente, ame, valorize, porque hoje o rodeio nesse momento nunca teve desvalorizado dentro do Brasil igual nesse momento. Gente do céu, é indignante saber o que é. Vou falar num marruco. Você passar a corda num boi de 1000 quilos e ele metendo o chifre no brete ali, bufando. O caboclo tem que dominar o medo para ir para riba. É dinâmico, é lindo, é uma coisa maravilhosa. Uma montaria, é uma arte. E tá devasado. Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, muito obrigado pela audiência no trecho aqui no YouTube. Toda quarta-feira estamos no ar também pelo BR TV Max, canal 200, parabólica digital BR TV Max, com Topo Agro, Agroesperança Brasil, Far Melhor do Rolê, Vila Brasil Steakhouse, VB Steakhouse, a sua churrascaria de comida brasileira em Garland, Irving e Arlington, no Texas, Pousada O Solemio. Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, Gerson Tecendo trecho, sai de pé que touro não tem ré.